a cibersegurança em si, ela não é sobre TI, ela não é sobre tecnologia, ela é sobre negócios. Cibersegurança, ela é um pilar do negócio, tal qual a tecnologia também é. Acho que a maior ilusão que a gente tem é que o ataque hacker só vai acontecer a grandes empresas. E, na verdade, não é isso. E o ataque a essas pequenas empresas é como a água, ela vai buscar o caminho mais fácil. Então, o ataque ele vai ser direcionado àquele ponto que está mais vulnerável. As pequenas e médias empresas são as mais vulneráveis. Fala, lucrativos! Eu sou o Marcelo e esse é o teu podcast Lucrativamente. E hoje a gente está recebendo um baita convidado. Cara, é CEO da Forte Security, vence um ano, empresas de tecnologia. Vamos saber tudo de cibersegurança hoje, né? Isso mesmo, mas quem será o convidado? Não sei, tu sabe quem é? Não sei. Mas então, José, seja muito bem-vindo ao podcast Lucrativamente. E assim, já vou te largar assim, no fogo, assim, na primeira pergunta, já vamos sair respondendo, assim. Hoje a gente fala muito sobre hackers, sobre ataques de cibersegurança. Todo mundo hoje está na possibilidade de sofrer um ataque ou não? Como é que funciona? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho desse tipo de informação que acho que é a dúvida de todo mundo, né? Bom, toda empresa e todo ataque hacker, ele não acontece mais daquele modo... Ou o hacker não é mais aquele cara de capuz que vai escolher a vítima a dedo, né? Na verdade, hoje, um ataque hacker acontece por bots, por robôs, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, toda hora e toda hora tentando, de algum modo... Não é só um link, assim, que tu clicou ali. Não vai ser só um link e não é só por uma vulnerabilidade. É por uma questão de comportamento também. Então, no momento que eu tenho alguém tentando, ou seja, um robô tentando imediatamente acessar os meus sistemas ou as minhas informações... Eu acho que a pergunta que se faria é o que eu tenho de tão importante ou de tão valioso? O que será que eu tenho que é tão valioso que alguém... As pessoas querem, que né? As pessoas, os robôs ou a IA quer. O que será? Então, eu vejo muitos desses ataques indo por esse lado. Por que é tão importante esses dados nesse mercado, nesse mundo? Que informação que ele traz? O que tem ali? O que eu guardo? Não, e as pessoas pensam que só grandes empresas sofrem com esse tipo de coisa. Já vou perguntar... As pequenas, os pequenos negócios, até mesmo os estudantes, eles estão vulneráveis a esses tipos de falta de segurança cibernética, por exemplo, uma cibersegurança ou não? Acho que primeiro a gente tem que definir. Explica primeiro o que é uma cibersegurança. Vamos lá. Bom, primeiro, antes da cibersegurança, vou pela segurança da informação. O que é? Segurança da informação é a capacidade de proteger todas as informações. O que é uma informação? É um conjunto de dados que tem valor para alguém. Vou exemplificar essa parte. As empresas estão cheias disso. Então, toda empresa tem informação, mas toda empresa tem dados. Mas nem toda empresa tem informação. Quando ela tem a informação, essa informação tem um valor. O CPF, conjunto de números que compõem o nosso CPF. Em território internacional, não tem valor algum. Aqui no Brasil, esse conjunto de números não é uma sequência numérica. Esse conjunto de números compõe uma identificação de um indivíduo, pessoa física, em território nacional. Bom, a cibersegurança é a capacidade de proteger a informação no âmbito digital. Então, enquanto a segurança da informação ela é muito mais ampla, físico e digital, a cibersegurança, ela é especificamente dentro da segurança da informação focada no escopo digital. E as pessoas, não interessa o porte de empresa, até mesmo pessoas físicas, elas estão suscetíveis a esse tipo de ataque, de roubo de informação, de vazar as informações. Eu acho que a maior ilusão que a gente tem é Tá que... Sabe que eu vou ficar um pouco deprimido? Não, vamos lá. Acho que a maior ilusão que a gente tem é que o ataque hacker só vai acontecer a grandes empresas. É só que a gente pensa. E, na verdade, não é isso. A grande empresa, de algum modo, ela tem um nível de maturidade e tecnologia um pouco mais elevado. Ou seja, ela tem recursos, ela tem comportamento, ela tem pessoas treinadas, ela pode investir, ela tem budget para poder colocar essa infraestrutura no nível de proteção mais elevado. A pequena, ela nem pensou nisso ainda. Ela está sobrevivendo. Porém, ela está em expansão. Constante expansão. Ela está aumentando a carteira dela a todo momento. Ela precisa crescer. E o ataque a essas pequenas empresas é como a água. Ela vai buscar o caminho mais fácil. Então, o ataque ele vai ser direcionado àquele ponto que está mais vulnerável. Mais vulnerável, as pequenas. As pequenas e médias empresas são as mais vulneráveis. E economicamente, se nós olharmos uma estrutura econômica no Brasil, é quem sustenta a nossa economia. Então, a pequena e média, talvez ela não tenha o dinheiro disponível, mas ela tem dados importantes. E aqui é a mais suscetível, então. É a mais suscetível, ela está mais vulnerável, até pelo momento de expansão, ela não consegue dar conta de tudo. Vamos falar, a abertura de uma empresa, a gente sabe como é que é. As diversas áreas que nós estamos conduzindo, gerenciando,
Nem todas nós conseguimos dar a devida atenção. Né? Então, alguma vai ficar desamparada. E, normalmente, é aquela que muda mais rápido. Tecnologia tende a ter uma volatilidade, né, de movimentos e de funções e de softwares e de performance que demanda, né, de um profissional. Se ele não der a devida atenção, ele deixa aquele ponto desamparado, ponto desamparado vira vulnerabilidade, aquela vulnerabilidade vem a tornar a empresa talvez até indisponível em alguns casos. Olha aí, então tu que está pensando em abrir um negócio, guarda uma caixinha lá de dinheiro para pensar em cibersegurança, né? Eu acho que é um ponto super... Bem escondidinha. Essa caixinha ficar disponível também é um problema. Não pode ficar, né? Esconde essa caixinha. Eu não sei tu tá, mas eu tenho medo de sofrer hacker em qualquer momento da minha vida, eu acho tá que louco. Imagina. Mas falando um pouco sobre isso que tu trouxe, mas assim, olhando hoje, o que tu sente que hoje foi a maior mudança dos últimos tempos ligado à relação da segurança da informação? O que tu vê assim como a maior mudança? É uma baita pergunta. Eu acredito que entender que tecnologia, que não só a cibersegurança em si, ela não é sobre TI, ela não é sobre tecnologia, ela é sobre negócios. Quando a gente começa a entender isso... Por isso que eu pensei em ti aqui, cara. Por isso que eu pensei muito obrigado. Tecnologia, negócios. Que bom. Não, é negócios porque cibersegurança ela é um pilar do negócio, tal qual a tecnologia também é. Só que nós ainda, a nossa sociedade, os empresários, eu digo, e fica essa dica aqui, inclusive, não identificam isso como um pilar do negócio. Não. Então, eu costumo dizer que a tecnologia, a cibersegurança, né, ela é ou alavanca de propulsão para esse negócio, ou é o freio de mão puxado sobre essas situações. Eu vou interromper só um pouquinho o teu episódio para te dar um recado super importante, que esse podcast é um oferecimento do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Antônio Meneghetti. O que mais, Juliana? Passando também para avisar que vai ter um QR Code aqui para ti, caso tenha interesse com o curso de Ciências Contábeis, nos mandar mensagem, ligar pra gente. Não vai dar, né? Mas assim, faz uma ligação, pode fazer. Vai que tu tenha meu número, daí tu pode ligar para mim assim que eu te respondo. Ou no @jujubabecker. @jujubabecker, pode ser também. E não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, segue o @lucrativamente no Instagram, também pode fazer inscrição no YouTube para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E se por algum motivo tu não conseguiu acessar, tu pode também nos ouvir no Spotify. E o que mais? E assim, ó, pra ti, caso tu esqueça, caso tenha um amigo, um colega, alguém que tem interesse pelo curso de Ciências Contábeis, chama essa pessoa pra assistir o nosso episódio, mostra pra ela, compartilha e vem ser ANF, vem ser Contábeis. A gente espera, hein? Vem ser lucrativo. Tá, vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar a trabalhar, por favor? Show. E olha só, por que tu deve ter vários clientes que são contadores, são empresas, são escritórios de contabilidade ou prestam serviço de contabilidade. Primeiro ponto, por que contador... ou quem está pensando em estudar contabilidade, que está pensando em desenvolver qualquer tipo de negócio na área de contabilidade, precisa entender de cibersegurança, precisa ter uma consciência do ponto de vista de segurança da informação. Isso é importante? Vou pegar especificamente a área de contabilidade, porque... Eita, vamos lá. Aí vem pedrada. Aí vem pedrada. Porque é uma área muito positiva. Né? Vou trazer dependendo do modo como a gente vai olhar, né? Mas... O contador, vou pegar o escritório de contabilidade, vou tratar o contador e o escritório de contabilidade do mesmo modo. Ele possui uma série de informações de diversas empresas. Então, ele guarda uma série de informações, não só sobre a empresa, mas sobre as pessoas daquela empresa. É muito mais vantajoso diante de um ataque, e não que um ataque seja vantagem, mas para o atacante sim, né? Muito mais vantajoso que ele ataque um escritório de contabilidade. A dificuldade do empresário contador, nesse caso, é entender que, ao ser atacado, está sendo atacado todos os seus clientes. Sim. Porque a escala que você consegue, ao invés de buscar empresa por empresa, né, quando a gente faz uma estrutura de marketing ou de vendas, eu vou empresa por empresa, na estrutura contábil, não, eu bato na porta de um escritório de contabilidade e eu tenho toda a carteira de clientes deles, de todas as empresas. Eu acho que esse entendimento sobre o valor que tem esse volume de informações dentro do escritório, ele coloca o empresário contador na condição de eu deveria entender mais sobre isso. Claro, e responsabilizando pela segurança. Eu não sei se ainda existe, mas eu vou fazer uma pergunta. Tinha uma época que era comum ouvir falar o seguinte, ó. sequestraram os dados da empresa tal. Ainda existe isso? Existe, e talvez seja o ponto mais crítico. Se existe um ponto crítico dentro da cibersegurança, é o ataque ransomware, que é o sequestro de dados,
Porque tem que pagar um valor em Bitcoin, na época era em Bitcoin. Não, ainda é devido a não ser possível rastrear, né? Hoje existem alguns mecanismos. Famoso em Santa Maria que teve os dados sequestrados e exigia pagamento em Bitcoin. E o escritório não conseguiu operar porque estava sem os dados. Vamos para um ponto importante, então. A segurança da informação. 3 pilares, tá? Disponibilidade, integridade e confidencialidade. Disponibilidade, esse dado não está mais disponível porque ele está sequestrado. Ele só vai ser disponível a partir do momento que eu pagar. Não necessariamente a garantia que se eu pagar, esse dado vai ser disponível de novo. Acho que um caso bem famoso que a gente tem, não vou trazer sobre o escritório de contabilidade, mas o caso das lojas Renner talvez seja o mais famoso. Então, não necessariamente porque existiu também um sequestro de dados, existe um vazamento de dados. Todo sequestro de dados ele é um incidente de segurança da informação. Aconteceu, há um incidente, mas não necessariamente houve vazamento de dados. Então, quando uma empresa tem seus dados sequestrados, com certeza esses dados também, a confidencialidade desses dados também foi rompida. Foi comprometida em algum aspecto. Ou seja, alguém teve acesso a esse dado que não deveria. Então, todos os pilares que a gente traz sobre segurança da informação, eles são rompidos diante de um sequestro de dados. Eu confesso, é o ponto mais crítico hoje que uma empresa pode viver é o sequestro de dados. Tu imagina o seguinte, agora fiquei imaginando uma coisa na minha cabeça, cena de filme, eu chegando para alguém assim com um casacão preto, dizendo assim, ó, eu tenho a receita dos 50 maiores empresários brasileiros potenciais de alguma coisa em termos de dinheiro. Imagina, você tem um grande escritório de contabilidade que tem acesso às informações de pessoas físicas, jurídicas, tem tudo, todo o potencial. Por exemplo, quero saber quem é influente de verdade hoje com dinheiro em conta. Tu já pensou, tô fazendo teus dashboards com essa informação? E vendendo no mercado, oculto. Mas eu acho que assim, uma pergunta minha, imagina uma pessoa leiga que eu não sei nada sobre o assunto mesmo. É brincadeira porque a Receita Federal não segue, então é brincadeira, isso não acontece. O Leão tá aí, não dá. No sentido de, por exemplo, houve um vazamento de dados, ou, enfim, prenderam os meus dados. Como que eu saio disso? Como é que eu faço? Não tenho uma empresa de cibersegurança, talvez não sei nem como contratar, não faço ideia. Nem sei que preciso, agora eu tô descobrindo que eu preciso. Assim, sofri um ataque, não fazia ideia. Como que eu resolvo esse problema? O que eu faço? Vamos lá, primeiro ponto. Ter o contato de um vendedor de lenços. Eu costumo dizer isso, porque não Faz tem... um corte sobre isso, por favor. Choradeira. Porque não tem mágica, é prevenção. O ataque ransomware, o nível de criptografia, né? A gente teve um caso que eu vou trazer, o caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que o Tribunal de Justiça foi hackeado e foi hackeado em 3 níveis. Esses 3 níveis, ou seja, criptografia em cima de criptografia em cima de criptografia. Cada criptografia tem uma chave muito longa. Não vou trazer em números aqui, porque só que para a gente quebrar essa chave levaria anos para conseguir fazer isso. Talvez com a computação quântica torne-se mais rápido esse processo. Mas eu preciso de uma capacidade computacional para testar as variações de chaves muito grande para poder entregar esses dados de volta. Ou seja, qual é a melhor solução? É a prevenção. Eu precisaria ter uma cópia, um backup de segurança, esse backup também ser criptografado e não ser no mesmo local. Sim. E isso tudo é custo, né, para a empresa. Muito custo. Ter máquinas de backup, ter o servidor bem protegido, ter uma equipe para fazer backup diário. Às vezes acontece de conversar com, por exemplo, pessoas que... Eu tô pensando que eu não faço nem backup do meu telefone. Mas é que sabe o que acontece? Quando a pessoa vai empreender, o que acontece, Zé? Vou chamar de Zé, já tá íntimo aqui. Já tá mandando no podcast. Quando a gente pessoas estão se estruturando para ter negócios, o pessoal se preocupa com equipe qualificada, ter um sistema para operacionalizar, mas as pessoas não pensam que aquele sistema ele vai engordando, porque ele vai ser abastecido de um monte de dados que vão virar informações, e daí a pouco ele não tem nenhuma preocupação, por exemplo, eu não faço... Como acontece... Eu não tenho ninguém que faz backup. Eu digo, tu tá louco, né? Amigos que têm algumas empresas com faturamento grandinho, você fala assim, não tem backup. Não tem ninguém agora que tá fazendo uma equipe que me dá suporte. Eu digo, tu é louco. Acontece qualquer coisa na tua empresa, tu perdeu tudo. Já pensou ter que refazer todo o trabalho do mês inteiro? Meu Deus. Vamos para uma premissa. Antes disso, quantos contratos sociais vocês pegaram que tem uma cláusula de sigilo bem escrita? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas, então, de sigilo, pouquíssimas. Vamos pegar, vou tocar um pouquinho no ponto da administração agora. Vamos pegar um modelo de negócio, vamos pegar um Canva para a gente poder construir um modelo de negócio, né? Então, peguei o Canvas lá, vou construir. Não tem dentro do Canvas uma estrutura tecnologia específica.
Vai permitir escala, vai viabilizar uma expansão, mas é sempre uma estrutura territorial. Sim. Mas não foi previsto que nós também, o nosso território ele é digital hoje. E essa arquitetura muitas vezes não entra na concepção do negócio. Pode ver, no modelo de negócio tá lá assim, ó. Como que eu vou chegar no meu cliente? Como que vai ser os meus processos? E aí, lá tem uma caixinha assim, tecnologia, software, banco de dados, não sei o quê. Mas não tem uma arquitetura para resguardar esse dado. Ninguém pensa nisso. Não tem. Principalmente quem está iniciando, né? E é cultural. Vezes. Esse é cultural. Tem como mudar. O bom quando a gente fala que é cultura é que ela pode mudar. Ela pode evoluir nesse ponto. Mas precisa de um movimento maior sobre isso. Porque toda empresa primeiro, tem que ter uma competência. Saber transitar no meio digital. Por que tem que ter essa competência? Para poder ser competitivo. Então, se eu quero ter escala, eu quero estar mais tempo no ar, eu costumo dizer assim, lojinha fechada não fatura. Né? Então, a gente pensa assim, se eu tiver com uma empresa fechada, eu consigo vender? Não. Né? Não consegue. Então, se ela estiver indisponível, se eu não tiver acesso aos meus dados, o ponto que você trouxe ainda do sequestro de dados, que é um link nesse ponto, como será se eu chegar de manhã e não tiver acesso a quem são os meus clientes, a quem eu tenho que cobrar, qual o salário dos meus colaboradores? Meu Deus, estou ferrado. Como eu vou ter como eu me sentiria ao chegar e não ter essas informações? Isso não é sobre sistema. É sobre clareza do quão importante é aquilo para o meu negócio. Com certeza. Uma caixa de lanço vai ser pouco. Eu já vou te perguntar. Então, podemos dizer, se tu concorda com essa frase que os dados são o novo petróleo? Essa frase já é batida, mas isso é verdade? Tu concorda? Eu diria que sim, eu concordo, mas eu colocaria um ponto importante. O petróleo é de quem extrai. Os dados eles são emprestados, ele é do titular de dados. Ele pertence a uma pessoa, ele pertence a alguém. Então, toda vez que você armazena um dado numa empresa, esse dado não é da empresa. E esse dado, por exemplo, se você tem na sua empresa, você armazena o meu CPF, por exemplo, meu nome, meu CPF, o CPF, o nome continua sendo meu. Eles são emprestados a você através de uma condição, possivelmente comercial. A responsabilidade é maior, porque eu estou usando muito algo maior. Que nem meu eu estou... Diante do escopo, vamos trazer, diante do escopo hoje, Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente diria que sim, você tem uma responsabilidade muito maior. Porque a minha é de guardar meu documento na carteira, né? A sua é de, já que você pegou, agora você guarda. Então, esse entendimento, essa clareza, ela precisa estar muito E eu acho que é uma cultura também muito da empresa, assim, porque, que nem tu falou assim, se eu chegar hoje e não tiver meus dados, o que eu faço? Então, acho que a gente acaba... Já parou para pensar que para a vida, né? Para a vida de todo bloqueou mundo. O celular, sei lá, bloquearam bloqueou o teu e-mail e a tua conta, sei lá, do teu telefone, bloqueou a tua vida. Eu não pago ninguém, eu não como, porque tá tudo vinculado no celular hoje. Hackers, não façam isso comigo, eu sou um pai. Então, por favor... Pagar a escola tem que pagar a escola do meu filho. Mas é um ponto para a minha vida. E eu acho também que hoje... Falando... E o carro, porque a chave não está funcionando, eu estou ligando o carro com o celular. Então, se acontecer eu vou embora a pé. Mas também levando para o lado dos jovens, né? Porque hoje o público-alvo são os jovens. E falamos um pouco tanto das empresas, mas hoje olhando para a pessoa física, assim... Hoje, o que eu poderia fazer, olhando para o lado da segurança de dados, que a gente tem informação tanto no computador, tanto, muitas vezes agora, tudo no telefone, o que eu podia fazer para me proteger se caso acontecer alguma coisa? Porque, assim, a empresa está correndo risco, mas eu também estou correndo esse risco. O que eu poderia fazer? Vamos lá, acho que o caso que a gente mais tem hoje, e mais vê, pelo menos... é o sequestro das contas de WhatsApp, né? Tem muito isso, né? Conta de WhatsApp, conta de e-mail, conta de Instagram. Uma conta comercial que o cara usa para o negócio dele. Não, e assim, o WhatsApp roubado. Linkado com o Instagram, linkado com, sei lá, Facebook, linkado com não sei mais o que, tá tudo linkado. O fornecedor acaba sendo o mesmo, né? Sim. Mas a gente não pode fugir muito disso, porque durante muitos anos o banco também foi isso aí. A gente só não enxergava o banco desse mesmo modo. Mas ele tem todas as informações que a gente tem. Mas vamos lá. O que ainda pode... te cobra. Cobra por isso. O que a gente pode... na verdade, não que as outras ferramentas também não cobrem, né? Só que a troca é os dados. Então, vamos trazer por esse lado. Primeiro, MFA, tem a multifator de autenticação, ou seja, ter um segundo fator de autenticação é primordial e não é mais uma... Que a gente acha não é mais saco, um luxo. Né? A gente não quer usar aquilo ali. Vamos falar a verdade, a gente acha um saco. Não, incomoda um pouquinho, é um pouco desconfortável. Se dá mais, tu tem que usar a véia do golfe, aí ferrou. A do golfe é indiscutível nesse ponto, acho que eles não vão entrar nessa pauta, mas é um MFA. Nós vamos trazer por esse lado aí.
Mas esse ponto, acho que tem alguns pontos poderiam evoluir mais quando a gente fala da questão do Gov. Mas vamos lá, multifator de autenticação. O PIN, né? Todo recurso que, toda a plataforma, todo nível de segurança que exige um PIN, é um nível de segurança a mais. Explica para nós o que é um PIN. Vamos lá. O PIN é um código gerado, poderia ser somente uma senha, né? Mas o PIN é um número sequencial e ainda assim hoje traz 4, 5, 6 números no máximo, são solicitados para garantir que você vai ter, que você é você mesmo, né? Então, ao invés de pedir e-mail e senha, ele pede só um código, sabendo que está no seu dispositivo, sabendo que foi você que instalou, aquela conta é sua. Bom, vamos adicionar um ponto a mais, o PIN. Tá, mas se eu quiser trocar de telefone, vamos pegar o WhatsApp como exemplo, quero trocar o WhatsApp de aparelho, ele vai te pedir o MFA, que também tem o PIN nesse ponto. Posso usar o MFA com um aplicativo? Aí a gente tem tantos outros authenticators, né? Google Authenticator, Microsoft Authenticator, a própria Apple tem hoje, a Samsung tem, então todos os dispositivos possuem um cofre de senhas. Então, esse ponto eu acho importante. Fica pensando que eu vou ter que fazer isso aí. Mas por que muitas pessoas não entendem isso e vão trazer por causa do jovem? Que é muito prático, né, a troca das informações. As informações, eu troco o dispositivo a todo momento, eu estou acostumado a me atualizar. E, consequentemente, eu não precisei cuidar disso, porque, em tese, o fabricante cuidaria disso para mim. Sim, tanto que tu troca de telefone e só transfere os dados de um para o outro. Perfeito. Mas aí tem um conceito bem importante. Privacy by design, privacy by default. Privacidade desde a concepção e privacidade por padrão. Então, a Apple optou, vou usar a Apple como exemplo, ela optou um tempo atrás por usar privacidade por padrão, ou seja, vem tudo desabilitado. Inclusive, se você quer usar câmera, você tem que ir lá e habilitar. Navegador do Google Chrome, por exemplo, quando pede, vai lá e pergunta para você quer liberar essa câmera? Ou seja, por padrão, ela vem desabilitada. Quando a gente fala que é by design, que tem algumas soluções que já nascem assim, ela já nasce com todos os princípios de proteção. A verdade, nesse caso, e talvez seja a maior discussão para o jovem, principalmente, não vai existir 100% de segurança nem risco zero. Matematicamente falando, são grandezas distintas, né? Se eu fosse medir isso aí, risco se calcula em probabilidade versus impacto. Qual a probabilidade disso acontecer? É nula? É nula. Qual o impacto se isso acontecer? Olha, é devastador. Então, essa conta, a gente não vai fazer ela segundo a segundo, mas ela existe. Claro. Então, esses são cuidados. Tem a senha, tem um cofre de senhas, né? A senha tem entre letras, números e caracteres especiais. Ai, que chato, não pode ser um Jujuba, 1, 2, 3. Jujuba, 1, 2, 3, 4. Não, a senha do LinkedIn dela é Jujuba, 1, 2, 3, 4. Testa lá pra vocês verem. Marcelo, não dá. Tu sabe o que é engraçado isso, né? A gente se preocupa... Eu tenho muitos conhecidos que são jovens empresários, pessoas que estão começando a empreender nos seus negócios, né? E ninguém fala de segurança. O pessoal está preocupado, quando eles me ouvem, a minha margem. É só o que se fala. Porque a minha margem não sei o quê, porque eu tenho que aumentar os meus custos variáveis, tenho que dar uma reduzida, tenho que ver se eu consigo melhorar meu preço. É só a margem de contribuição que eles falam. Ninguém se preocupa na segurança, ninguém se preocupa em se proteger os negócios, né? Isso só vai ser uma preocupação quando acontecer um problema. Quando tiver... Aconteceu um caso numa empresa que eu trabalhava, que durante uma chamada... no suporte de um determinado banco, um banco grande, famoso, essa ligação foi interceptada. E foi transferida para um falso atendente. E em questão de 1 minuto foram implantados diversos títulos para pagar que não estavam. Ainda bem que a gestora na época era muito antenada e ela viu que em questão de minutos apareceu várias coisas no DDA dela que não eram. O que a pessoa fez? Ela foi dando comandos ali, provavelmente achando que estava falando com o atendente do banco, e deu acessos, né? Então, a empresa só se preocupou em aumentar a segurança quando isso aconteceu. Mas olha um ponto importante, a segurança ela também está atrelada a processo. Claro, então, nós não conectamos isso, né? Mas eu peguei um caso dias atrás, eu poderia contar vários cases assim, mas são R$794 mil, eu lembro do número exato,
R$694 mil em boletos que foram pagos por uma automação. Então, a gente está falando de API, conexão de sistemas. Vai lá, entra no teu contas a pagar, verifica se está no DDA, Perfeito. faz o pagamento, alguém vai dar uma senha. Normalmente, os bancos têm aquele aparelhinho que você dá a senha, né? Para geração de código. De código, né? Então, dentro daquelas combinações, ele sabe que alguém autorizou. Então, num processo operacional, alguém colocou o código ali. Se naquele meio ali, né, houve uma falha, alguém que acessou alguma coisa no computador. Mas pensa, vamos lá, esse dispositivo seria o MFA. A maioria dos processos, para não travar, para que o processo não seja lento ou burocrático, o que se faz? Você elimina essa etapa. E aí você não faz a automação não faz isso. Então, a automação é passo 1, 2, 3, 4. Onde que deveria ter pontos de automação? Vou verificar e validar se isso realmente é real. Essa informação... o cedente, né? Vamos dar esse ponto aqui. O valor está fechando. Existe então, na minha contabilidade? Existe na minha contabilidade. Tu foi lá no cadastro ver se esse boleto está aqui mesmo? Mas tem casos piores. Tem casos que foi invadido o sistema, cadastrado o cliente, depois foi alterado o boleto, foi feita toda a estrutura. Claro. Eu vou lá, implantei o cadastro no sistema. Aí digamos, validou que existe aquela chave CNPJ, código do cliente, a cedente bateu, ok, pode pagar. Perfeito. Vê como a automação, ela também automação com falta de controle e visibilidade sobre e acho que esse é um ponto chave que a gente tem, a falta de visibilidade sobre o meu negócio. Porque é uma delícia tu entrar no DDA e só clicar para pagar, né? Tu só faz... Não sei, eu tenho sempre um pé atrás, eu não consigo confiar. Tu digita tudo? Não, eu sempre confiro, porque eu fico não, tudo isso bem. aí não... Mas eu tenho sempre um pé atrás. Mas tem o grande ponto, né, da fragilidade aí é o volume, né? Se eu tenho um volume muito grande, é humanamente impossível você fazer aquilo ali. Imagina. Então você automatiza. 300, e essa automação, 500 títulos por dia, 1000 títulos por dia. E essa automação pode ter vulnerabilidades. É ali que vem todo o detalhe. Caraca. Não, e eu acho que o ponto principal é isso. A gente vai pulando as etapas, vai indo, vai ao processo, nada tá linkado com nada. Eu vou botar o terror num grupo. Eu tenho um grupo só com computador, vou botar o terror. Se preparem. Eu vou botar, meu Deus, vocês estão se preocupando com o cyber. Falando nesse contexto de preocupação, vamos falar um pouquinho de lei geral de proteção de dados. Eu queria saber, para quem, a gurizada que está em casa, muitos não sabem o que é. Consegue explicar para nós um pouquinho o que é a lei e como ela influencia o teu negócio? Bom, vamos lá. Eu vou explicar até porque eu desenvolvi uma metodologia anos atrás, que depois virou uma startup, uma plataforma, depois virou uma startup. Que exatamente tem um negócio de LGPD. Cara, muito negócio. Tu não tá entendendo, Marcelão. Senhor, de todas as empresas que ele já contou. O nome do cara já é do Vale do Silício, né? José Luiz Rodrigues Filho. É o cara do Vale do Silício. Bom, essa metodologia chamava-se Privacidade no século XXI. E o objetivo era entender como o empresário brasileiro usava esses dados. Então, a gente pegou a LGPD, ela é baseada na GDPR, General Data Protection Regulation. É a lei de proteção de dados europeia. Ela entrou em vigência em 2018, foi apresentada na União Europeia em 2016, entrou em vigência em 2018. Em 2018 foi apresentado o projeto de lei 3.709 de 2018, porque em 2018 ela foi apresentada, em 2020 ela entra em vigor. O que ela buscava? Proteger os dados dos titulares, dos cidadãos brasileiros. Por que isso acontecia? A venda de dados no mercado negro, ou seja, na dark web, era muito grande. E por que isso aconteceu? Pelo volume excessivo de vazamento de dados ou de sistemas hackeados e invadidos. E esse mercado ele se estabeleceu e como a gente recebeu muita ligação, né? A operadora XYZ te ligando, né? Ofertando produtos e serviços, e as pessoas estavam cansadas disso. Então, vamos criar uma lei para proteger esses dados dos cidadãos, porque, afinal de contas, a nível de território nacional, muitas das informações que a gente tinha eram transferidas para fora do Brasil. Vamos pegar as Big Techs, todas elas têm seus dados armazenados fora do território brasileiro. Então, é um modo também de proteger o cidadão brasileiro. Entra em vigência essa lei. Quando ela entra, a LGPD, ela definitivamente é aplicada, se deu conta que as empresas não estavam preparadas para isso. Eu lembro que eu fui apresentar um pitch em Minas Gerais sobre a startup e eu tinha um dado bem interessante. Nós tínhamos 18 milhões de pequenas e médias empresas. Desses 18 milhões de pequenas e médias empresas, somente 4% delas tinham condições, né, a nível de maturidade de conseguir atingir um nível de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, nós tínhamos 96... uma segurança mínima. Mínima. O entendimento.
cultural, basicamente. Sabe, tu tá falando, sabe o que tá me dando medo agora? Daquelas compras que a gente faz no Instagram, que abre aquelas caixinhas, aqueles cadastros tão simplificadinho. Agora, meu Deus, será que essas empresas... Sabe quando tu vai fazer um cadastro? São reais? Elas existem? Exato. E para onde é que vai os meus dados? Sabe quando aparece assim, faça o seu cadastro rápido, aí tu digita nome, CPF, é igual e-mail. aquelas compras que tu compra num site, que tu não sabe a procedência, que a compra nunca chega. A proposta é irresistível, né? Aí você vai lá e clica. Mas pensa nesse cadastro. Faz um ano que você não compra mais nesse site. Você fez uma compra, se cadastrou. Faz um ano que você não compra mais lá. Você volta lá depois de um ano. Seu cadastro ainda está lá. Então, seus dados estão lá armazenados. Claro, e eles mandam e-mail pra gente. Sim. A LGPD foca nisso. Então, se essa empresa pegou esses dados, você preencheu no formulário, ela pegou esses dados para uma finalidade, né? Que é uma transação comercial, emissão de nota fiscal, e assim por diante. Se ela trouxe, exigiu esses dados, e ela tem que guardar e proteger esses dados. Porque ela se responsabilizou por isso. Até porque, normalmente, uma obrigatoriedade que tem é ter aquele checkbox, aquela caixinha, que a gente tem que ir lá e marcar dizendo que a gente autoriza aquele compartilhamento dos dados. Mas o que eu penso é assim, ó, às vezes são empresas que, sem muita estrutura, o cara lançou um Instagram, criou uma lojinha no Instagram, não tem uma assessoria ou uma consultoria forte, que nem a tua empresa, por exemplo, para dar acesso a esse controle, e tá usando sei lá o que para nem tá protegendo esses dados aí. A pressa inimiga da perfeição e também da segurança. Exatamente. E aí vai lá um bocó que nem eu, compro e vaza os dados. Não, eu tô ficando chocada, assim. Mas, Marcelo, eu quero explorar mais uma parte dele, assim, ó. Falamos sobre a parte técnica, falamos sobre segurança, mas hoje, sabendo que começou a empreender desde cedo, assim, teve várias empresas, vários negócios, foi viajar, voltou a viajar. Hoje, olhando para o jovem que está começando dentro do mercado de trabalho, também tendo contato com muitos empresários, o que tu deixaria de dica para essas pessoas que vão começar a ingressar no mercado de trabalho? E olhando pela visão também de hoje, sendo empresário, recrutando as pessoas para dentro da empresa, o que tu busca dessas pessoas? Presta atenção. Vamos lá. Primeiro ponto... Se tiver que vir pedrada, pode mandar. Não, quando eu comecei a empresa... Eu comecei depois de já ter servido outros empresários. Então, eu deixaria de dica hoje eu vejo o jovem hoje com uma certa pressa. E não que eu também não tive essa pressa, eu tinha essa pressa. Mas com 26 anos já tinha negócio, Ainda tenho. Com 26 anos eu já tinha maturidade para tocar um negócio. Vou trazer por esse lado. Porque eu trabalho com tecnologia desde os meus 14 anos. Então, eu fui ter a oportunidade de ir para um mercado maior. Eu cresci em Uruguaiana e vim para Santa Maria com o objetivo de trabalhar em alguma empresa de tecnologia. Consegui isso. Então, primeiro, servir alguém. E não é o vamos sair do servir do modo somente literal, né? Vamos para a prática. Você tem que fazer uma empresa ganhar dinheiro. Se você ajudar uma empresa a ganhar dinheiro, ela crescer, você entregou resultado. Se você entregou resultado, você tem um valor. E eu vejo muitas pessoas entendendo, porque só o conhecimento hoje ele não é o valor base-chave. Conhecimento outras pessoas também podem ter. Que problema que tu está resolvendo, né? A atitude, o modo de pensar, a disponibilidade, a capacidade de produzir, de se deparar com todos os intempéries que vão vir pela frente. Né? Essa inteligência emocional que eu acho que a gente tanto fala, ou seja, ter cabecinha no lugar e entender, acreditar num processo. A estrutura de trabalho ela é milenar. E a gente tem que entender, sempre foi feito desse modo. Nem sempre do mesmo jeito. Mas é trabalho. Trabalho gera dignidade, gera oportunidade e permite que a pessoa ganhe não só escala de vida, mas ela escala e galga novos horizontes, novas oportunidades através do trabalho. E eu vejo uma certa dificuldade entre empreender é trabalhar. E às vezes as pessoas entendem que eu tenho que empreender porque eu não vou trabalhar. Entendem que o trabalho é ser empregado. Eu não sei dizer se... talvez hoje eu seja o maior empregado do meu negócio. Mas eu emprego também boa parte da minha capacidade para que as outras pessoas evoluam dentro da minha empresa. Ou seja, eu vou seguir trabalhando. Só que a forma de formar, de querer que elas entreguem cada vez mais, é o meu dia a dia. Eu preciso fazer com que as pessoas cresçam dentro do meu negócio. Então, quando eu olho para um jovem hoje, e estou tentando responder as duas perguntas, né, nesse ponto, primeiro, sirva alguém, faça um negócio crescer. Essa é a primeira dica que eu trago. E ela é óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. O segundo ponto, o que eu busco num colaborador hoje? A flexibilidade que ele tem de aceitar as mudanças.
porque a gente vive num momento não só de tecnologia, mas que muita mudança está acontecendo. E nem sempre, na minha posição como decisor do negócio, eu tenho a resposta. E nem sempre aquela estratégia que eu desenhei, ela vai se concretizar. Eu vou ter que mudar o rumo, ajeitar as velas no meio da jornada. Uhum. E eu vou precisar de pessoas que sejam confiáveis e que queiram abraçar a causa junto. Uhum. Posso ser o timoneiro? Posso ser o timoneiro, mas eu vou ter que dar um remo para cada um. E a gente vai ter que sincronizar isso aí. E quando as pessoas entendem que elas são às vezes, pegar o conceito de Steve Jobs, né? Criei o Mac, criei o iPad, criei o iPhone e eu sou o criador desse produto. Ele é quem divulgou esse produto. Sim. Passou por pessoas que no chip, na tela, no touch, na harmonia, na parte física. Quando a gente pensa em tudo isso, tem que ser uma parte do dentinho da engrenagem. É ali que está o seu valor. E é todo um processo, né? Esse processo precisa ser entendido. Alguém tem que falar isso, porque senão a pessoa chega na empresa, na hora da entrevista, a pessoa não é contratada. E ela não é contratada por quê? Por causa dessa falta de clareza do que é o trabalho. Quando ela entende isso, é muito mais fácil para ela, para o negócio e para os resultados que vão vir dali para frente. Tu falou bastante de criação, me ocorreu uma pergunta aqui agora. Será que a inteligência artificial ela não está roubando desse jovem essa capacidade criativa? Porque hoje o jovem não cria mais, né? Ele vai lá nos qualquer IA, eu não ia falar o nome, mas vai lá numa IA qualquer das lá, tantas que existem hoje. E escreve determinadas coisas. Sabe o que me chama? Vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Sabe que o meu filho reclamou que a IA que eu faço é melhor que a dele, que ele faz. Eu digo, mas a gente usa a mesma IA. Sabe qual é a diferença? O vocabulário. Então, a forma como eu escrevo, por exemplo, ele usa palavras com sentido errado, que ele não conhece, porque ele tem 13 anos. Então, ele acaba utilizando uma palavra e o resultado do que ele gera na IA é diferente do que eu gero, porque eu uso uma palavra que está adequada. Então, o que acontece? Essa gurizada, vocabulário mais raso, porque eles não leem mais, enfim, várias questões de formação, e eles não criam. Tu não acha que a IA está prejudicando, de certa forma, quando esse jovem vai lá para a tua empresa para colaborar? A capacidade criativa... Eles acham, por eles dominar as tecnologias, que a capacidade criativa deles está muito alta. Mas eu acho que não. Eu acho que a capacidade criativa está rasa. Não sei. O que tu vê? Eu desci o elevador do prédio dias atrás. Manda pedrada. Às 22 horas. Eu lembro disso porque eu olhei no relógio. 22 horas eu saí da empresa e eu fiz essa reflexão. Porque algumas entregas estavam vindo muito atípicas. E sim, nós entregamos uma licença para cada colaborador hoje de IA. Isso explica muita coisa. Ou escolhemos, né, o principal player que tem hoje. E a entrega veio, com certeza, ela veio atípica porque ela veio muito mais profissional, muito mais completa. Né, em 2 pontos. Primeiro, a questão de contexto. A falta de contexto, o que é contexto para a IA? É experiência para a gente. Então, se pegar a do teu filho e a sua, você interagiu muito mais com a IA num vocabulário diferente e experiências distintas. Ele trouxe menos experiências com vocabulário mais raso, consequentemente vai ter menos informação. Exatamente. Vai ser totalmente diferente. E a mesma coisa. A intenção é a mesma, né? A expectativa de resposta é a mesma. Né? Então, vamos lá. Quando a gente olha por esse lado... Eu acredito que o colaborador está imaginando, deduzindo em que ele está melhor. Que a pessoa, não vou falar colaborador, a pessoa, ela se tornou melhor pela entrega que ela fez. Só que a entrega que ela fez, ela não entendeu, é como se ela fosse a impressora somente, sabe? Ela não produziu aquilo ali. Perfeito. Então ela só explicitou aquela informação, mas ela não é tácita dela, é da IA. Então, aquilo está na inteligência, na mente da IA. E eu acredito que falta essa clareza e não acho que ela está roubando. Eu acho que é a falta de critério. Por que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo da informação? Quando a gente falou agora de contexto, para o seu filho vai ser um, para você vai ser outro. Quando a gente olha para essa estrutura definitiva de que é contexto, de que é a informação e como ela vai ser entregue, a gente tem outra escala e eu acho que a pessoa, a colaboradora, ainda não entendeu que a IA é uma parte da entrega dele, é uma ferramenta. Né? E eu vejo isso como um ponto-chave
precisa entender isso aí. Acho que a IA, sozinha, ela não tá roubando. A gente usou ela. Ela é uma ferramenta. O que eu não posso é dizer que o fato de ter usado aquela ferramenta é determinante na capacidade da minha entrega. Mas ela não é minha entrega. Eu entendi o que tu quer dizer. Eu sou jovem, eu estou construindo uma capacidade que, na verdade, não é minha. Estou registrando que eu sou o cara, mas, na verdade, eu só escrevi lá e a IA que desenvolveu. Com 2 frases de contexto e um artigo pronto. Então, peraí, eu não produzi esse artigo. Eu escrevi 2 frases. 2 frases são criação minha. O que é o resto? O resto é, através da ferramenta que eu tenho, construiu aquele artigo. Ou seja, a entrega ela não é 100% minha. Sim, ou seja, que perigo isso, o meu crescimento não é 100% em cima ou orientado àquela entrega ali. Claro. Acho que as métricas mudam um pouquinho. E eu acho também que é o ponto da curiosidade da pessoa também. Eu vi um caso, assim, por exemplo, era uma atividade que as pessoas precisavam fazer. Ok, copiaram, colaram, Gemini... Tá pronto, eu entreguei a atividade. Mas eu não parei pra... Será que tava certo? Que ele escreveu tá certo? Faz sentido? Não, eu só copiei e colei, tá pronto. Se não tem uma receita de miojo, não tem um negócio errado. Não, é só copiar e colar, é rápido, tá ali pronto, entreguei a atividade e tá pronto. Uma atividade que era assim, ó. Precisava criar um negócio a partir de um dashboard. Eu queria que os alunos criassem... Porque o aluno de contabilidade, ele não vê que ele pode ganhar dinheiro com coisas simples, palpáveis, né? Então eu pensei, ó... Desenvolva um dashboard no Excel, simples, genuíno, onde vocês importem um balancete e esse balancete gera informação de valor para o empresário. Então, um balãozinho com a receita, a margem, aquelas coisas navegáveis assim. E façam um material de apoio. A planilha, grande parte deles elaborou o dashboard. A apresentação foi um fiasco, porque era um exagero de IA, e sabe o que mais me chamou a atenção? Eles nem sabiam explicar. Tinha uma aluna que me chamou muito a atenção, que não tinha a palavra reverberar, que a gente fala bastante, né? Tava lá ela não sabia nem ler a palavra reverberar. Assim, tipo assim, bananou, né? Eu disse assim, nossa, é esse tipo de coisa. Tipo, exatamente o que tu falou. A IA entregou um produto de alta performance, um slide lindo, maravilhoso, preto, bem corporativo, e uma impressora sem tinta. E a impressora tava com a tinta fraca. Perfeito. Então, se a gente trouxer por essa ótica, acaba sendo esse ponto. Muito bom. Olha só que interessante. Eu vejo a área contábil como uma área de maior capacidade de uso de IA hoje, e a área que mais pode ser automatizada, não como substituição da pessoa, para desenvolver, mas como capacidade de verificar, analisar, cruzar dados a ponto de gerar valor para o empresário. E eu vejo isso pouco explorado hoje no mercado de contabilidade. Se você for para pensar, por exemplo, uma gerente, eu tenho uma gerente de contabilidade, eu não posso que ela fique horas do dia dela conferindo conciliação, fazendo, ela tem que estar pensando estratégias para o negócio, não perdendo tempo. Ela é mais inteligente do que isso. Exatamente, quem tem que fazer isso é uma inteligência, um robô, para ela só ser crítica, né? Eu tenho, já que a gente entrou para fazer uma pergunta final aqui, tu acredita que acho que não tem mais como desvincular, mas vou fazer. Tu acha que ainda nos dias de hoje é possível alguém tocar negócios ignorando a tecnologia da informação ou sem entender de tecnologia da informação? É improvável. Eu já sabia a resposta, mas eu vou seguir o protocolo só para formalizar. Ela é improvável porque, vou pegar a contabilidade pelo menos, não é sobre números, né? Ela é sobre dados. Exatamente. Então, eu acho que toda empresa hoje virou uma empresa de dados. Nós, como cidadãos, nós somos os maiores produtores de dados que existem. E as plataformas, elas querem que a gente produza dados, porque isso também treina a IA começa a trazer mais informações, esse contexto começa a mudar, porque, afinal de contas, o contexto é essas nossas experiências vividas. Então, eu vejo que nenhuma empresa consegue se tornar... Tecnologia é uma competência, né? Competitividade é a tua capacidade de atingir resultados com aquilo que você sabe fazer. Mais, melhor, mais rápido que os outros. Com certeza. Então, eu não consigo ver um negócio hoje operar sem tecnologia. Em qualquer segmento. Em qualquer segmento. Porque até para usar o WhatsApp, você é offline, mas você negocia no online. Você está no WhatsApp fazendo uma venda ou agendando uma entrega, algum determinado serviço. Então, eu acho improvável. Acho que toda empresa que quer ser competitiva, quer atingir grandes resultados, ela vai precisar da tecnologia como alavanca de crescimento. Nossa.
O que eu vou te dizer, né? Adorei conversar contigo hoje. Acho que foi muito rico. Eu acho que quem captou, quem assistiu o nosso episódio, aprendeu um monte sobre tecnologia da informação, sobre cibersegurança, um monte de contexto. E eu quero saber o seguinte, se alguém quiser te encontrar, fazer contato contigo, com o teu negócio, como é que faz? Conta para nós aqui, como é que te acha? Vamos lá, hoje a Forte, pelo nosso site, fortesecurity.com.br, nas redes sociais, principais redes sociais, então, vamos lá, Instagram, @ForteSecurityBR, onde vai acabar nos encontrando. A Ventsu One é uma startup que está hoje vinculada à Softville, está em Joinville, então está incubada em Joinville, passamos no processo de incubação lá. Nós atuamos hoje, embora estejamos atuando em todo o Brasil, nós estamos com unidades no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, Florianópolis e São Paulo. Então, são os principais pontos onde a gente vai acabar se encontrando. Joinville, de quebra, é minha passagem, porque, né, a startup está lá. Então, estamos disponíveis, seja LGPD, seja a nível de segurança da informação. Pode mandar currículo, pode fazer um contato conosco, quer trocar uma ideia, quer convidar para um podcast. Então, vai ser sempre um prazer contribuir, principalmente nesse segmento de tecnologia e cibersegurança. Que legal, agradeço a tua participação. E eu quero deixar um recado para você aqui. Não esquece de nos seguir, além de seguir todas as redes sociais do Zé e dos negócios deles, você também pode seguir o nosso @lucrativamente no Instagram. Faz a tua inscrição no nosso canal no YouTube para ficar acompanhando tudo que a gente está produzindo aqui para você se alavancar no mercado de trabalho. E também, se por algum motivo tu não conseguir assistir os nossos episódios, pode ouvir no Spotify também, né? A Júlia chegou ao fim. Chegou ao fim, infelizmente. Gente, um abraço para vocês, agradeço esse episódio maravilhoso e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.